a você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Quero falar de um personagem nessa noite. Possivelmente vocês conhecem uma parte da vida desse personagem. A parte positiva, mas hoje eu quero trazer a parte negativa da vida desse personagem. É no capítulo 13 de Juízes. Sobre a vida de Sansão. Eu quero que você abra a sua Bíblia, não feche, porque nós leremos outros versículos, noutros capítulos, para basear a nossa mensagem desta noite. E eu farei a leitura do capítulo 13 todo o capítulo 13 de Juízes. Antes eu quero agradecer também pela vida de nossa irmã Renata, que está conosco aqui, traduziria o reverendo Javed para nós. É bom que ela vem 2 vezes, não tem problema. Muito bem, queridos, assim diz a palavra do Senhor em Juízes capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus dentre o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se houve
maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós leremos outros versículos, noutros capítulos aqui do livro de Juízes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de perceber na sua própria vida um empreendimento, um projeto que você ansiou tanto em começar, tanto em fazer, e Deus então permite com que você inicie esse projeto. Você entende que é permissão de Deus ter começado esse projeto na sua vida. Você começa esse projeto com toda a direção do Senhor. Mas aos poucos, na execução desse projeto, você vai se afastando do propósito, do princípio, e principalmente se esquecendo aos poucos de que foi Deus que permitira aquilo para você. Talvez alguma vez você pediu a Deus uma mudança de trabalho, porque onde você está trabalhando não lhe permite dar uma vida mais confortável para a sua família, e clama ao Senhor por um emprego melhor. O Senhor então lhe dá uma oportunidade, você começa a trabalhar naquela empresa, tem os recursos que você pedir a Deus, numa maior quantidade, mas de repente você começa a fazer hora extra no sábado. Mas tudo bem, eu ainda vou no domingo na igreja. As atividades de sábado, já durante a semana já não consigo ir mesmo, mas eu não falto um domingo. Mas de repente aquela empresa lhe exige um pouquinho mais e você invariavelmente, uma vez por mês, você precisa ir para a empresa no domingo também. Porque a situação está crítica no nosso país e eu não posso perder esse emprego. E aí você então começa a faltar na igreja no domingo também. Algo que você ansiou tanto para Deus, pediu tanto para Deus, que o abençoaria tanto e abençoaria a sua casa, mas no decorrer aquilo foi perdendo o propósito, perdendo a bênção que seria na sua vida. Aquilo que Deus mesmo havia lhe concedido. Você anseia tanto por casar, para os mais jovens. Ora ao Senhor e clama ao Senhor para que Deus providencie você, sendo uma serva e um servo do Senhor. Providencie um namorado, uma namorada que tema ao Senhor, que sirva ao Senhor com a sua mesma fé. Deus então lhe agracia com um varão. É assim que a gente chama na igreja? Ora, minha filha, para que Deus providencie um varão para você, um Isaac. E para o homem, uma Rebeca. Porque varoa é um nome meio estranho, né? Então a Rebeca é melhor. De repente Deus agracia de uma forma tão especial com um jovem temente ao Senhor, que está vivendo a vida da igreja. E aí você começa esse relacionamento, você começa a viver essa realidade do relacionamento, mas de repente esse próprio relacionamento que você ansiava tanto para Deus, ele também começa a te levar para longe do Senhor.
Olha, eu não fui na programação no sábado, lá da mocidade, puxa vida, porque era um mês de namoro. A gente tinha que comemorar, nós fomos para o cinema. Eu quis levar lá para aquele restaurante que ela sempre quis comer, lá nunca tinha comido. Veja, são 6 meses de relacionamento. Ah, mas por que você não veio na escola dominical? Porque eu fiquei namorando até tarde ontem, pastor. Não deu. Aquilo que era bênção do Senhor na sua vida e tão preciosa, acaba lhe levando para longe do Senhor. Para que bênção maior do que filhos para a sua vida? Para que bênção maior da graça de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa, agraciando com filho? E você clama ao Senhor, muitas vezes tem casais, e hoje em dia, infelizmente, cada vez mais, casais com dificuldade de ter filhos. Eu creio que seja por questões de alimentação, estilo de vida e tantas situações que têm mexido com o nosso organismo na atualidade. Mas cada vez mais casais têm tido dificuldade de ter filhos ou mulheres têm engravidado com gravidez de risco. E então você clama ao Senhor para que Deus providencie essa grande bênção, Deus abençoa o seu ventre, traz essa bênção para a sua casa, mas minha irmã, por que você não está vindo na igreja? Porque não, porque meu filho não pode sair no frio. Para que inventaram o cobertor? Touquinha, luva, body e todo tipo de agasalho que a gente pode usar no nosso filho? Lá no Antigo Testamento, Deus dizia, olha, com 8 dias você traz aqui que eu vou cortar parte do prepúcio do órgão genital do seu menino. Com 8 dias. Com uma faquinha que possivelmente fosse de pedra ou de algum metal bem grosso. As mulheres querem vir para a igreja depois que engravida, depois de 90 dias. Porque não pode sair com o filho na rua. Para vir na igreja. Mas para outros lugares não. Aquilo que era uma grande bênção e algo maravilhoso para você, vai lhe afastando de alguma forma, cria dificuldades no seu relacionamento com o Senhor. No texto que nós lemos, este que é um juiz, que é chamado juiz, aquele que foi levantado por Deus para julgar o povo de Israel, e olha que o povo de Israel, ele havia passado por uma situação e por um momento e uma circunstância, como ontem até nós falamos, de julgamento por juízes que Deus levantava. O povo sofria, o povo era castigado por Deus por causa dos seus pecados. O povo via tudo aquilo, clamava ao Senhor e disse, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livre desse inimigo. Deus ouvia aquele povo, o clamor do povo, e levantava um juiz. Levantava um juiz para libertar aquele povo. Sansão não foi diferente dos outros juízes. Mas é interessante que no caso deste juiz, conta até o nascimento dele. Descreve inclusive o seu nascimento, como foi o seu nascimento. E
nada que fosse provindo da uva, da vide. Nenhum tipo de bebida, não é só bebida forte, como ele instrui a sua mãe, no voto de Nazireu ele não podia, e nem se contaminar de forma alguma com nenhum cadáver. Então o anjo já traz essa circunstância, essa situação, para aquela mulher, ela busca o marido recebe também do anjo, e aquele homem nasce, é consagrado ao Senhor. Mas eu quero olhar para a vida desse homem aqui, um homem que desde o seu nascimento foi consagrado ao Senhor, separado ao Senhor, que ele teve um grande começo, mas um fim, ou um meio de vida não tão agradável assim, por culpa dos seus próprios atos, das suas próprias atitudes. Ele acabou transformando a bênção de Deus, que foi desde o seu nascimento, desde a sua concepção, em maldição em vários momentos. E o que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é exatamente isso, transformando bênçãos em maldição. E olhando para a vida de Sansão, nós veremos isso. Existe um verso de um poeta americano que ele diz o seguinte, que grande é a arte de começar, mas maior ainda é a arte de terminar. Nós muitas vezes projetamos para as nossas vidas projetos palpáveis, reais e possíveis de realizarmos, e começamos com todo o intento, com toda a garra, toda a alegria e vontade, mas nós não conseguimos terminar. Ou se nós terminamos muito meia boca ou de qualquer jeito. Ou ao longo do caminho nós lidamos na execução desse projeto de qualquer jeito, de qualquer forma. Empurrando com a barriga muitas vezes. Os empreendimentos que a gente intenta na nossa vida, seja família, seja estudos, seja trabalho, nós que somos servos do Senhor, precisamos entender que todos eles são bênçãos do Senhor. Todos eles são projetos que Deus coloca em nosso coração. E sendo assim, nós precisamos observar como é que nós estamos lidando com cada um deles. Como é que você está lidando com a sua família? Como é que você está lidando com o seu trabalho? Com os seus estudos? Como é que você está lidando com a obra do Senhor, com a igreja? Porque todos são projetos de Deus para a sua vida. E nós sabemos que nessa vida tudo requer muito esforço. Não tem jeito. É aquela expressão que nós falamos, nada cai do céu. E absolutamente nada cai do céu. Você não fica dentro da sua casa e os grãos vêm pela chaminé. Aparece no seu armário lá no outro dia. Mas Deus lhe dá grandes oportunidades para você ter o seu armário constantemente cheio. Esforço, dedicação, tempo, investimento, eles exigem muito mais do que um cálculo de um grande empreendedor. O significado do nome Sansão, ele significa pequeno sol ou filho do sol. E nós vemos que, infelizmente, esse sol, ao longo da sua vida, ele foi perdendo o seu reflexo, foi perdendo o seu resplendor, foi perdendo a sua função, para a qual ele foi chamado. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel dos seus inimigos, mas não libertar de qualquer jeito. Libertar segundo as orientações de Deus. Libertar como um servo consagrado, separado para isso. Libertar como um homem que Deus concedera uma força absurda diante da sua obediência no voto que ele deveria cumprir.
Ali era condicional. A bênção de Deus sobre a vida de Sansão era condicional, como tantas vezes Deus coloca sobre nós. A sua bênção condicional à nossa obediência. E aqui não era diferente. A bênção de Deus com as vitórias de Sansão, com toda a sua força que nenhum homem tinha com ele, era se ele cumprisse com o voto. Se ele não tomasse bebida, se ele não cortasse o seu cabelo, se ele não se contaminasse. Mas infelizmente, nós percebemos, e principalmente, nós percebemos a vida desse povo numa situação em que Deus levanta o homem para isso. Esse homem entende o chamado de Deus, mas ao longo da sua vida, ele foi tendo algumas dificuldades, e nós veremos algumas dessas dificuldades na vida de Sansão. A primeira grande dificuldade na vida deste homem que foi chamado por Deus, e que nós vemos que ele pegou esta grande bênção do Senhor que lhe fora dado, e acabou transformando em maldição, era porque ele era um homem governado pelas suas próprias emoções. Embora Sansão fosse um homem instruído pelo Espírito Santo, e no versículo 25 que nós lemos, é exatamente isso que diz. No capítulo 13, versículo 25, diz que e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a usá-lo, a instruí-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Apesar da sua vida ser incitado pelo Espírito Santo, ele demonstra que a sua vida era mais dominada pelas suas paixões, pelos seus sentimentos. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que a nossa vida tem que ser isenta completamente de emoções. O que eu estou dizendo para você é que você não pode ter a sua vida dirigida pelas suas emoções. Sabe por quê? Isaías diz o porquê. Lá no capítulo 17, versículo 9 de Isaías, ele vai dizer como enganoso e desesperadamente corrupto é o nosso coração. Se você se deixar dominar pelas suas paixões, pelo seu próprio coração e emoções, não vai dar nada certo. Eu creio que você já percebeu que todas as vezes que você age com emoção, e emoção extremamente aflorada, você se arrepende depois. Um fato constatado é, mulher é mais passional do que homem. Isso é um fato, gente. Isso é natural, da própria natureza da mulher. Não quer dizer que não tem homem que joga a esposa pela sacada do terceiro andar também, como a gente vê por aí. Mas, por natureza, a mulher é mais emocional. Já viu como é que a mãe corrige o filho? Se não for na hora, ela não corrige depois. Porque tem que ser na hora, com raiva, porque me irritou e eu faço agora. Normalmente os pais não são assim. São mais cautelosos, são mais tranquilos, pensam antes de fazer, não extrapolam na correção. Mas a mãe, se for chinelo, cabo de vassoura, se for o que tiver na mão, meu filho, sai de baixo que a coisa vai chegar em você. Em muitas situações nós agimos com emoção, e extrema emoção nos leva a nos arrepender depois. Sansão foi um homem que infelizmente deixou-se levar pelas suas emoções. Nós vemos em muitos momentos e episódios da vida de Sansão que nós não vemos um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Olha lá no capítulo 15,
E ele, inclusive, era dominado por sentimentos ruins, inclusive. Sentimentos de vingança. No versículo 7 do capítulo 15. Vamos ler todos juntos? 15, 7. Vamos lá? Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Sansão, ele tinha esse sentimento ruim em seu coração, um sentimento de vingança. E ele deixou-se tomar por esse sentimento. E algumas atitudes que ele tomara foi conduzida por este sentimento. Não havia domínio próprio em seu coração. Todos aqueles que intentam viver sua vida ou agir sem o domínio próprio, com um sentimento e principalmente sentimentos ruins, como é o caso de Sansão aqui de vingança, tenha certeza que o fim não será bom. O versículo 11 do capítulo 15 também, olha lá. Diz assim: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Não havia no coração de Sansão nenhum tipo de misericórdia. Ele simplesmente olhava para aquela situação e com essa ira que estava em seu coração, esse homem governado pelas suas emoções torna-se um homem perigoso. Você ouve nas redes de televisão, nos noticiários, foi um crime passional. Um crime por amor. Pode ter sido um crime e pode ter sido passional, mas não regido pela paixão do amor. Porque o amor, segundo Paulo, em Coríntios, tudo suporta e não faz mal nenhum a ninguém. É um crime passional, mas não é dirigido por amor. Perde o controle. Um homem que se tornou perigoso para si mesmo, como também perigoso para aqueles que estão à sua volta. Quando nós agimos com emoção, quando nós extrapolamos as nossas emoções, não é somente nós que corre perigo, os outros também correm perigo. Então pensem duas vezes antes de agir com essas emoções à flor da pele. Sabe quem agiu assim? O primeiro crime que aconteceu neste mundo foi alguém que agiu desse jeito. Caim deixou-se levar pelas suas emoções, pela sua ira, que aqui também Sansão foi dirigido, pelo ódio, pelo seu próprio irmão. E isso levou ao assassinato do seu próprio irmão. Será que agirmos como Sansão aqui agiu, governado pelas suas próprias emoções, trará algum benefício na nossa vida? Por que então, antes de agir, você não pensa um pouquinho mais? É o que as pessoas dizem, né? Vou contar até 10, conta até 100. E depois haja. Não haja naquele instante, não fale naquele instante. Olha, meus irmãos,
A gente sempre tem dito aqui que a nossa vida, ou ela é dirigida pelo Espírito Santo, ou ela é dirigida pelo espírito maligno. Ou ela é orientada por Deus, ou ela é orientada pelo diabo. Não tem um meio termo. E quando você no seu coração age com emoção, e principalmente um sentimento como Sansão teve, que foi um sentimento de ira, não tem esse fruto do Espírito Santo. Se não é um fruto do Espírito Santo, é um fruto do diabo. É uma obra da carne. Você está sendo conduzido e usado pelo inimigo. Então pensem bem. Quantas famílias não estão sendo destruídas por palavras torpes? Por pessoas não pararem um pouquinho e ouvirem mais? Quantas vidas estão sendo assassinadas com palavras tão que ferem de um jeito tão terrível, venenosas? Pense, e pense muito antes de falar. Sansão, ele intentou em muitas vezes em lutar suas próprias lutas e não as guerras do Senhor. Porque certamente o Senhor não colocou para lutar suas guerras com ira, com espírito de vingança. Não era assim que Deus, e não foi por isso que Deus o levantou. Deus o levantou para libertar o povo. E ir diante do inimigo e vencer o inimigo. Vencer com a força do Senhor e não com a ira do diabo. Me vingarei, me fizeram. Até a oração de arrependimento de Sansão, olha lá no capítulo 16, no versículo 28. Vamos ler juntos novamente? Capítulo 16, versículo 28, como diz? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Até na oração de Sansão. Para que eu me vingue, para que eu derrube todos eles. Veja, até a oração desse homem tinha ira em seu coração. Às vezes a gente brinca e diz assim: Deus, me dá paciência. Se o Senhor me der força, eu acabo com aquele infeliz, não é assim? Sansão faz o contrário mesmo. Sansão diz: Senhor, me dá força, porque eu quero detonar e destruir o meu inimigo, para que eu me vingue. Ele nem disse assim, para que eu vingue o Senhor, para que eu vingue o seu povo, para que eu me vingue. Veja como era permeado o coração desse homem. Mas não foi só isso. Sansão também era um homem que lutava sozinho. Ele não precisava lutar só. Ele foi chamado pelo Senhor para ser um juiz. Ele foi levantado para o Senhor para dirigir aquele povo, inclusive na sua guerra. Levar adiante aquele povo diante da guerra e diante do seu inimigo. Nós não podemos dizer que todas essas atitudes de Sansão foi desprovido de premeditação, ou mesmo de sabedoria, ou de saber o que ele estava fazendo. Parece que ele agiu de uma forma muito sábia no seu proceder, na execução dos seus projetos, principalmente porque ele foi juiz durante aquele povo por 20 anos. Não foi pouco tempo que ele foi juiz ali no povo de Israel. Contudo, parece que
O excesso de confiança de Sansão na sua própria força levou Sansão a pensar que a sua força física é que libertaria o povo de Israel. Ele tinha uma grande força, Deus havia concedido a ele aquela grande força. E durante esse seu governo, durante essa sua liderança, ele deve ter provado de oportunidades ímpares de demonstrar essa sua força. E ele diz, então está garantido. Ninguém pode me vencer. E mais, eu não preciso de outras pessoas para me ajudarem. Eu dou conta de só, eu me garanto. Tudo que o Senhor chamou para fazer, eu vou fazer. Não preciso com que ninguém me ajude. É fato, Sansão, ele tinha muita grande força, mas isso levou ao seu isolamento dos seus irmãos, o isolamento, ou seja, nós sempre sabemos que quanto mais estamos unidos, mais próximos, mais juntos, mais pessoas, a obra do Senhor será feita com muito mais força, com muito mais eficácia. Ali também, se Sansão estivesse observado que os seus irmãos poderiam contribuir com ele, ele teria tido ajuda sem dúvida alguma. Mas Sansão foi um homem que lutou sozinho para cumprir a sua missão, onde ele poderia ter buscado a ajuda dos seus irmãos. Ele se achou autossuficiente. Vocês lembram de outro juiz, Gideão? É incrível na vida de Gideão que Deus havia levantado Gideão para libertar o povo de Israel também da opressão dos filisteus, da mesma forma. Mas por mais que Deus deixou Gideão com um grupo pequeno, ele tinha que enfrentar 135 mil filisteus. E de repente o Senhor levanta um exército numeroso para Gideão, e no final das contas Deus manda embora a maior parte e Gideão fica com 300 homens. Mas Gideão não estava só. Ele contou com aqueles 300 homens. Se Gideão tivesse dito, não, eu vou sozinho, como é que eles poderiam cercar o arraial dos filisteus? O acampamento dos filisteus? Acender as tochas, quebrar ali os vasos? Ele precisava dos outros. Gideão não se achou autossuficiente, pelo contrário. Gideão achava que com os 300 eles não conseguiriam. Que o exército dos filisteus, imagina, 450 homens para um. É impossível de vencer. Gideão queria era mais homens de Israel para ajudá-lo. Mas Sansão não procedeu como Gideão. Sansão, por ter uma força própria, ele se achou autossuficiente. E ele sempre buscava guerrear ou fazer as suas guerras sozinho. Sabe quais foram os parceiros de Gideão? Abra lá no capítulo 15, versículo 4 e 5. Foi isso que Gideão usou para lutar. 15, 4 e 5 diz, e saiu e tomou 300 raposas, para ficar um número igual de Gideão, né? Sansão, ao invés de 300 homens, pega 300 raposas. E tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atuou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Mas não foram só 300 raposas que Gideão utilizou, não. No versículo 15, do capítulo 15 ainda, diz assim, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens.
Um jumento estava lá morto recentemente, estava fresco o negócio, ele pega aquela queixada e faz uma arma e vai lutar contra os filisteus. Não chamou nenhum dos seus irmãos, não convocou o povo para junto com ele lutar essa luta. Ele simplesmente, pela sua própria força, ele se coloca na autossuficiência e diz: eu sozinho vencerei essa luta. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: há um aspecto na vida cristã que, sem dúvida alguma, é pessoal, é íntima. Nós sabemos que é você diante de Deus. Nós sabemos que não é o seu irmão, não é a igreja, não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus filhos. É você diante de Deus. É você que tem que pedir perdão a Deus pelo seu pecado. É você que tem que pedir perdão a Deus pela sua negligência. É você que tem que assumir diante de Deus a sua obrigação de crescer espiritualmente. A sua mãe pode ser uma mulher de oração e uma mulher de Deus, temente ao Senhor, que ora todos os dias e ora todos os dias pela sua vida. Mas a oração da sua mãe não o levará para o céu. Com a oração da sua mãe você irá para o inferno. Se você não se arrepender diante de Deus, é você diante de Deus. Não adianta o seu pai ter lido a Bíblia 50 vezes. Ele não passará esse conhecimento à sua cabeça. É você que tem que aprender de Deus. É você que tem que ler a palavra do Senhor. De fato, há esse aspecto pessoal, individual, íntimo de cada cristão. Tudo, meus queridos, Deus também nos trata como o corpo de Cristo. Nos fala de um grupo, de uma igreja, de pessoas que se unem, de comunhão. E que nós não podemos desprezar esse aspecto da vida cristã. Que as nossas lutas, as nossas guerras, nós venceremos se nós estivermos com outro do nosso lado. É tão bom se um cair, ter outro para dar a mão e levantar. É tão bom se tiver uma noite fria, ter outro para te aquecer. A vida cristã, ela nos traz esse aspecto de comunidade. Ela nos traz esse aspecto, como o Salmo 133, da bênção ministrada de Deus sobre a vida daqueles que estão juntos. Quão bom e agradável é estarem ali juntos, unidos, os irmãos. As tentações que nos assolam diariamente, nós só conseguiremos vencer dia a dia se nós também vivermos essa comunhão que estamos vivendo agora. De podermos estar ao lado do nosso irmão, não só no domingo, mas numa segunda-feira, numa quarta-feira, num sábado, num domingo de manhã e à noite, numa reunião de oração, no estudo bíblico. Porque não pense que se você ficar na sua casa, assistindo televisão, ou acessando todas as mídias sociais que você tem, você estará mais seguro do que se você estivesse aqui na igreja, orando, lendo a Bíblia, tendo os irmãos ali do lado, compartilhando a sua angústia, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado. Pense que a luta contra as tentações e o pecado será mais fácil dentro da sua casa. Por que não será? Será muito mais difícil. Muito menos se você estiver em outro local ou em outros ambientes que por natureza já o levam a pecar. Na vida cristã nós temos esses dois aspectos.
O aspecto individual, que é você com Deus. E não passe isso para outro. Se você pecou, não culpe a igreja, não culpe seus pais, e muito menos o pastor, por favor, tá? Foi você que pecou. E a consequência do pecado vai ser sobre você, não é sobre mim. Então se arrependa e peça perdão. Mas o aspecto maravilhoso de Deus que Ele nos dá é podermos estar juntos. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala dessa figura orgânica do corpo, que de fato nos traz vida, que diz que quando um sofre, o corpo sofre, quando um se alegra, o corpo se alegra. Não transforme esta tão grande bênção de Deus, que é a comunhão que Ele lhe permite, que é lhe inserir no meio do seu povo, em maldição, vivendo isolado dessa tão grande bênção. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão procurando viver desta forma. Hoje em dia as pessoas têm desprezado os momentos de comunhão que Deus tem permitido na igreja. Escola dominical parece que já não tem mais valor. Não transforme isso numa grande maldição. Porque segundo os especialistas, o provérbio popular, quando você não tem o que fazer ou pensando, não tem nada na sua cabeça e cabeça vazia, diz que é a oficina do coisa ruim, como diz por aí. E infelizmente, é verdade esse provérbio popular. Quanto menos coisa nós temos na nossa mente, e principalmente quanto menos coisas boas nós temos na nossa mente, coisas ruins vão maquinando e aparecendo na sua própria mente. Sansão não tinha alguém para dizer, não, Sansão, não vamos fazer desse jeito. Não, Sansão, vamos esperar um pouco. Não, Sansão, Deus te levantou para livrar o povo. Deus te levantou para vencer as suas guerras, as guerras dele, do Senhor, não as suas próprias batalhas. Sansão, não faz desse jeito. Não, ele não tinha, ele não ouvia, ele não queria intentar ali com ninguém ou ouvir qualquer pessoa. Pela graça de Deus, o cristianismo é uma religião de companheirismo. É por isso que nós nos chamamos de quê? Você é o meu irmão. É por isso que nós nos identificamos como irmãos. Não é como inimigos. Não é como adversários. Não é como concorrentes. Como irmãos naquele que nos uniu. Irmãos em Cristo. Não lute a sua guerra sozinho. Dificuldades e problemas ao longo da sua vida certamente você vai enfrentar, mas não enfrente sozinho. Lutar sozinho certamente lhe trará mais dificuldades. Mas o pior de tudo, na vida desse homem, além dele buscar lutar a sua luta sozinho, além de ser um homem regido pelas suas próprias emoções, Sansão, em muitos episódios na sua vida, ele não foi íntegro. Alguém que foi chamado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, não era um homem íntegro em muitas posturas. Olha no capítulo 14, versículo 8 e 9. Nós vemos alguns acontecimentos aí na vida de Sansão que nos mostram que, a despeito desta grande força física que ele tinha, nós vemos que espiritualmente e até moralmente, Sansão era fraco. Infelizmente, várias vezes ele quebrou a aliança que ele tinha feito com o Senhor. No versículo 8 e 9 do capítulo 14, diz assim: depois de alguns dias, voltou ele para tomar.
E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, e eis que neste havia um enxame de abelhas com mel, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Sabe por que que Sansão não disse para os seus pais que aquele mel que ele estava não só contaminando a si, quebrando a aliança com o Senhor, como também levando seus pais a isso? Porque ele estava quebrando o compromisso e o voto de não tocar em nada morto. Por isso ele se contaminara. O seu desejo falou muito mais alto do que o voto que ele fizera a Deus. Nossa, que sabor esse mel deve estar. Ô Senhor, eu sei que eu fiz um voto com o Senhor, mas o Senhor vai me perdoar. E pega aquele mel e come, e não só come, leva para os seus pais, e não só leva para os seus pais, como omite a origem daquele mel. Ele toca num cadáver quando a sua consagração proibia isso. Ele desonra os seus próprios pais. Ele quebra o 5º mandamento. Mas não para por aí. No versículo 16, no capítulo 16, no versículo 1, mostra que Sansão também moralmente não era tão firme assim. Versículo 1 do capítulo 16 diz que Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Entregou-se à prostituição. Um homem que havia sido separado, consagrado ao Senhor, contamina-se, prostitui-se. E o pior de tudo, ele entrega o seu trunfo, que era o segredo da sua força. No versículo 17 do capítulo 16 também, diz assim: aquela bênção que ele arrumou para a vida dele, chamada Dalila, diz o versículo 16 do capítulo 16 que ela importunava ele todos os dias com as suas palavras, molestava-o, apoderando-se da sua alma de uma impaciência de matar. Imagina, essa mulher deveria ser terrível. Ela tinha que ser muito bonita para Sansão aguentar. Descobriu-lhe, versículo 17, todo o coração, ele disse, ou seja, ali Sansão abriu todos os seus segredos, abriu a porta do seu coração, ou seja, se derreteu diante de Dalila e contou o que ele não deveria contar a ninguém. Principalmente alguém que fazia parte de um povo inimigo, deitava com ele, é verdade. E diz que nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Meus queridos irmãos, a queda na nossa vida, geralmente, ela é resultado de um processo. E eu acho que você sabe muito bem isso na sua vida, do que eu estou falando. Dificilmente, os nossos pecados, eles são cometidos assim, meio que instantâneo. Há muitas oportunidades assim, e o inimigo intenta muito isso. Mas na nossa vida, na maioria das vezes, os nossos pecados ou a nossa queda é por ocasião de um processo. Ou você acha
que na maioria das vezes, quando um cônjuge adultera ou trai o outro com um colega ou colega de trabalho, ele nunca tinha olhado para aquela mulher, ela nunca tinha olhado para aquele homem, e naquele dia saiu de casa, beijou a sua esposa, eu te amo, beijou seu marido e foi trabalhar, e no fim do expediente resolveu sair com aquele fulano, ou com aquela fulana. Certamente, essa pessoa já estava olhando para outra já de longos dias. Certamente, já estava intentando, e no seu coração o diabo trabalhando, para que naquele dia houvesse a oportunidade, mas não antes do outro retribuir os olhares, não antes do outro retribuir talvez uma carícia, não antes do outro retribuir um elogio, não antes disso. Porque eu acho, alguém sã consciência nunca abordaria um homem ou uma mulher, tete a tete, diz o papo e diz, eu quero me deitar com você. Mas o diabo, ele trabalha no processo. A nossa queda é decorrente de um processo. Ou quem sabe, lá no seu Facebook, aí vê uma colega de trabalho, posta uma foto, como você está linda hoje. Um elogio inocente, na verdade. Como o sol brilha diferente em seu rosto. A esposa nunca falou. É o WhatsApp. Muitas vezes chega mensagens ali e você responde à altura. E dessas mensagens vão engrossando a conversa. Dessas conversas vão engrossando as intimidades. E pode ter certeza que você vai cair, se você não atentar para isso. Esse homem, foram várias situações na vida dele que foi levando à queda. Ele foi descumprindo algumas ordens de Deus que para ele parecia inocente. O que tem se eu comer o mel? O mel, gente, é Deus que produz, é bênção de Deus. Que coisa maravilhosa é o mel. Como é maldição isso? O fruto lá no Éden também era bênção de Deus e foi Deus que produziu. Imagina, o que tem? Eu me deitar com uma prostituta aí já não dá para dizer o que tem, né? Aí já é difícil alguém se desculpar do negócio desse. Mas a queda de Sansão foi tão triste, porque o diabo levou a confiar no seu inimigo. O diabo levou a abrir todo o seu coração para o seu inimigo. O diabo quebrou todas as barreiras que possivelmente existia no relacionamento dele com o pecado. E simplesmente ficou escancarado. E esse homem, então, começa a banalizar as coisas, a diminuir, a menosprezar o valor do que era sagrado, espiritualmente, principalmente. E quando nós vemos, o passo a seguir foi abrir mão. E abrir mão daquilo que ele não poderia abrir. Abrir mão de um segredo inegociável. Inegociável. O povo de Deus estava sob a garantia da força de Sansão. Ele não poderia negociar de jeito algum isso. Então ele faz esse acordo e ele abre mão da sua integridade, ele abre mão da sua santidade, ele abre mão do seu compromisso com Deus. E seguindo tudo isso, o que vem? Humilhação, desonra,
e dor. Sabe por quê? Porque ele transformou a bênção que chegara à sua mão desde o seu nascimento em maldição, desobedecendo ao Senhor e usando aquela bênção da forma que não deveria fazer. É triste quando nós vemos essa situação de Sansão vivendo cego, escravo e humilhado na casa do seu inimigo. No versículo 21 do capítulo 16, diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Mas antes disso, os filisteus tomam aquele homem que havia abrido mão da sua santidade, do seu compromisso com Deus, da sua fidelidade a Deus, e o oprime, o menospreza, o desonra. O homem que havia matado 1000 filisteus com a queixada de jumento. Como é que se permite numa situação daquela agora? Aquele grande homem de Deus, aquele grande pai de família, aquela grande mulher, como é que ela se permite a isso, a essa humilhação, a essa desonra? Era isso que Sansão estava vivendo, aquela situação, vendo não só o seu nome ser menosprezado, mas vendo o nome de Deus ser jogado na lama, blasfemado. Os filisteus davam glória ao Deus da sua produção agrícola, dos grãos, que era o Deus Dragão. No versículo 21, 23 do capítulo 16, diz: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom, e para se alegrarem diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Sansão não somente ele foi menosprezado ali, não somente foi desonrado, mas o nome de Deus foi blasfemado. O nome de um Deus pagão, Dagom, ele foi colocado em alto e dizer: o nosso Deus Dagom entregou esse Sansão nas nossas mãos. Cadê o Deus dele? O nosso Deus é muito maior do que o Deus dele. É triste para um servo do Senhor acabar os seus dias desta forma. E olhando para o significado de Sansão, um sol sem resplendor, um sol sem brilho, um pequeno sol humilhado, sofrendo de desonra. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Pela graça de Deus, no último instante da vida de Sansão, a luz do Espírito Santo toca em seu coração, e ele é arrependido, e arrependido por tudo que ele fez, ele clama ao Senhor. Grande é a arte de começar, maior ainda é a arte de terminar. Pela graça de Deus, nós vemos um término da vida de Sansão, pelo menos o último instante da sua vida, mesmo estando ali desonrado, humilhado, derrotado, servindo de espetáculo para aqueles filisteus. O que me impressiona é que, apesar de todos esses erros cometidos por Sansão, Sansão soube terminar diante do Senhor. Ele soube se arrepender. Ele pôde orar ao Senhor nos últimos instantes da sua vida. Ele pôde clamar ao Senhor. E nós vemos o nome de Sansão na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Glória a Deus por isso.
Talvez você tenha até começado muito bem a sua carreira cristã, como muito brilho, muito resplendor, muita dedicação, mas no decurso da sua caminhada cristã, esse brilho foi se apagando. As bênçãos que Deus havia lhe concedido e a tão grande bênção da salvação, parece que foi minguando. O primeiro amor foi sendo deixado de lado na sua caminhada cristã. Vem se dissipando ao longo dos dias. Hebreus no capítulo 12, 1 diz que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança essa carreira, meus queridos, é cada dia das nossas vidas nós olharmos para a bênção do Senhor nas nossas vidas e não transformá-la em maldição. Baste e deixe com que o próprio inimigo traga problema, traga dificuldade, porque é obra dele isso. Mas você não crie dificuldades, não crie problema, não haja de uma forma que traz problema para a sua vida. Lembre-se do fruto do Espírito, haja com este fruto e busque viver uma vida que louva ao Senhor e as suas bênçãos. Muitas são as bênçãos do Senhor na sua vida, como foi em Sansão desde o seu nascimento. Ele foi um milagre de Deus. Mas infelizmente, ao longo da sua vida, ele não soube lidar com tantas bênçãos assim. E por muitos momentos, tornou em maldição e sofrimento, dor, humilhação. Olhando o exemplo para este servo do Senhor, que você não copie esse exemplo de viver uma vida desta forma. Com certeza, assim como Sansão fez um voto, assim como Deus fez uma aliança com Sansão, você também fez e Deus fez com você. Não quebre essa aliança. Não contamine esse voto. Não se prostitua. Não peque com coisas que parecem de menor importância. O que tem? Não abra mão dos seus princípios por nada nessa vida, por valor algum, por prazer algum, por benefício algum. Que a sua vida termine como a de Sansão, arrependido diante de Deus, mas a sua vida pode ser diferente da vida dele. Vivendo uma vida em que tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, você trabalhe de uma forma que seja abençoador e abençoadora. Como a palavra de Deus, numa oração tão singela, que o Senhor abençoe as obras da sua mão, que ela seja bênção de fato para a sua vida. Que o Senhor satisfaça os desejos do seu coração, mas os desejos que lhe aproximam mais de Deus, não aqueles que lhe distanciam do Senhor. É isso, é dessa forma que nós devemos viver. Nós não podemos, de forma alguma, receber de Deus tão grandes bênçãos e maravilhosas bênçãos. E não somente nós vivemos como se fosse maldição, mas essa nossa vida nos leva à humilhação do nome do Senhor Jesus, a menosprezar o nome do Senhor Jesus, a denegrir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por amor a você, por causa de atitudes que muitas vezes você diz: o que tem? Não tem nada a ver. Qual é o problema? Não faz diferença. Não vai me contaminar. Eu sou muito forte, isso não, eu vou resistir isso. Cuidado. Cuidado porque você está de pé como eu. Agora não. Mas espiritualmente sim.
e nós caímos, é porque nós estamos de pé. E nós precisamos buscar o Senhor e buscar muito ao Senhor para continuarmos de pé durante os nossos dias no serviço do Senhor. Amém, queridos?